Paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para refletir um pouquinho daquilo que Deus ele tem ministrado ao meu coração. E nesse momento Deus ele está falando comigo, já tem falado por algum tempo, mas agora coube eu ter a oportunidade de estar gravando essa mensagem, né? Deus tem falado comigo acerca da pesca maravilhosa, de tudo que ele fez ali naquele momento, né, com Pedro principalmente. A primeira vez que nós vemos na palavra de Deus falar sobre a pesca maravilhosa, ela acontece no livro de Lucas, no capítulo 5, onde Jesus está pregando para uma multidão e pede o barco de Pedro emprestado, né? E Jesus, em um determinado momento, vai falar para Pedro ir para dentro do mar e alcançar águas um pouco mais profundas. E Pedro fala para Jesus: Senhor, tentamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Naquele momento Pedro lança a rede, o milagre acontece, né? E depois daquele momento Jesus fala para Pedro: hoje você pesca peixe, mas estou te chamando para ser pescador de homens, né? Essa foi a primeira vez que essa pesca maravilhosa aconteceu. E depois ela se repete no livro de João, no capítulo 21, onde os discípulos, já depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, estavam sentados à beira do rio Tibete. E ali Jesus aparece para os seus discípulos, né? E há uma interação de Cristo com os seus discípulos, onde Jesus pergunta o que tem para comer e eles dizem que não tem nada. Aleluia. E ali Jesus fala para que eles lancem a rede do lado direito do barco. Ali eles fazem isso e a rede ela é milagrosamente cheia com 153 grandes peixes. Ali Jesus continua falando, né? João reconhece que era Cristo, Pedro se envergonha porque estava nu, se cinge da sua túnica, se joga na água para se esconder. E ali começa o agir de Deus, porque Jesus ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Cristo diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Pedro já triste, quando Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Né? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas não é da mesma maneira que o Senhor está perguntando. Então Cristo ainda assim diz: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E isso, irmãos, essa palavra ela arde fortemente no meu coração. Já tem mais ou menos um ano que Cristo ele ministra ao meu coração essa palavra. E isso me queima todas as vezes que eu reflito sobre isso. Porque Cristo ele faz esse milagre pela primeira vez quando ele está chamando os seus discípulos para caminhar com ele. E ali os discípulos talvez não conhecessem milagres, talvez eles não soubessem quem era Cristo, talvez eles não soubessem como seria a caminhada. Então eles se maravilham com o que aconteceu, com a multiplicação dos peixes, e começam a seguir Jesus. A gente sabe que Pedro colocou limitação por causa da sogra, mas caminha com Cristo. Mas o que me chama a atenção é que Cristo teve que fazer esse milagre de novo depois de morto, né? Depois que ele ressuscitou, porque eles já estavam ali voltados às suas práticas anteriores. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes Cristo, ele vem, ele nos chama, ele nos faz um milagre antes de andarmos com ele, para que nós entendamos que ele é Deus que pode todas as coisas. E depois nós começamos a caminhar com Cristo, ele nos mostra o que podemos ser, como vai acontecer, como é andar com Cristo. Mas chega um momento em que Deus se cala nas nossas vidas, chega um momento que nós precisamos passar por um deserto. E nesse deserto, aleluias, muitas das vezes nós começamos a perder a nossa identidade, porque nós não estamos mais com o mesmo contato com Deus. Porque nós sabemos que existem momentos em que Deus se cala nas nossas vidas. Só que nós sabemos que silêncio de Deus também é resposta. Nós sabemos que se Deus está em silêncio nas nossas vidas é porque Ele está trabalhando algo, ou porque Ele está testando, ou porque Ele está nos provando. Então nós precisamos ter esse discernimento. Mas aí quando a gente olha para João 21, a gente vê que os discípulos estão à beira do rio pescando e eles não têm nada para comer.
E o que a gente começa a enxergar com isso? A gente começa a enxergar que Jesus Cristo veio ao mundo, fez o seu milagre, eles caminharam com ele. Mas em um determinado momento, quando Cristo morre e ressuscita e Cristo ainda não veio ter com eles, aleluias, eles começam a acreditar que já não é mais preciso fazer a obra de Deus, ou que eles já não podem ou não conseguem mais fazer a obra de Deus. Mas antes de morrer, Cristo falou assim: eu vou para o Pai, aleluias, e vos deixarei o Consolador, e eu vou para o Pai porque eu vou preparar a morada. E Deus e Cristo ainda ele complementa dizendo: vocês ficarão aqui e farão obras maiores do que as que eu fiz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que quando nós estamos no silêncio de Deus, nós esquecemos muitas das vezes das promessas de Cristo. Nós esquecemos que nós vamos e temos que fazer obras maiores do que Cristo fez, porque essa foi a ordem que Ele nos deixou. E nós pegamos simplesmente a nossa rede, que estava encostada lá. Nós pegamos o nosso barco, que estava encostado lá, que Cristo já tinha falado para a gente deixar, porque não era mais ali. E nós voltamos a praticar aquelas coisas que Cristo já havia nos ordenado a deixar. Ou seja, Cristo já tinha falado para Pedro que ele seria pescador de homens. Por que Pedro tinha deixado a obra de Deus e estava ali junto com outros discípulos pescando peixes e sem nada para comer? Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E assim é nas nossas vidas. Então Cristo ele tem que vir até Pedro e perguntar: tu me amas mais do que estes? Mais do que estes quem? Tu me amas mais do que este peixe, do que essa rede, do que esse mar, do que esse barco? Amo, Deus, então apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, vai fazer a minha vontade. Se você me ama, vai pescar homens. Se você me ama, vai pregar a minha palavra, vai ser sal na terra, luz do mundo. Aleluias. E nós muitas das vezes não estamos firmados nisso. Nós voltamos às nossas práticas, voltamos lá atrás e pegamos aquilo que Deus já tinha ordenado a gente deixar há muito tempo. Então Cristo ele vem e me faz meditar todas as vezes que eu lembro dessa passagem, que independente do deserto que nós estejamos vivendo, independente da prova que nós estejamos vivendo, não pegue a carga que Deus já mandou você deixar lá atrás. Não volte para o mar que Deus já falou que não é mais para você. Lembra que Deus falou para você ir para águas mais profundas lá em Lucas 5, quando Ele te chamou pela primeira vez. Então não saia da profundidade de Deus, não saia da intimidade, não volta para o raso, não seja superficial. Volte para aquilo que Deus quer que você verdadeiramente seja, para que Deus ele possa operar na sua vida. Porque enquanto você está pescando peixes, muitas almas estão morrendo. Aleluia, porque nós estamos perdendo a referência, porque nós estamos perdendo o alvo, né? E Cristo ele tem que vir fazer um milagre, tem que fazer a gente muitas das vezes passar vergonha, no sentido de que se Pedro de repente tivesse com a visão espiritual aberta, ele teria visto que era Cristo, e assim que aquele homem apareceu, ele teria se vestido, ou que fosse qualquer outra pessoa. Nós temos que estar revestido em todo o tempo. Aleluia. João era o homem ao qual Cristo mais amava, é assim que ele se refere no seu livro. Aleluia. E João não teve a capacidade de enxergar antes do milagre que era aquele que ele dizia que era tanto amado, que estava falando com ele. Então a gente vê que eles estavam ali sem visão espiritual. Aleluia. Então não deixa o teu deserto te cegar, não deixa a tua luta te cegar, não deixa o teu processo, a tua prova tirar de você aquilo que Deus te deu, porque o que Deus te deu é teu, e não vai ser o deserto que vai tirar, não vai ser ninguém que vai tirar, mas muitas das vezes é necessário que nós passemos por isso para alcançarmos aquilo que é necessário ser feito em nossas vidas, né? Eu peço até perdão aqui por estar tremendo demais aqui, mas a estrada está complicada, mas eu não posso deixar de gravar e falar isso que Deus está ministrando no meu coração. Então, vamos voltar. Deixa a rede de peixe, deixa o barco e vai para o barco que Jesus te mandou pescar. Aleluia, vai pregar aquilo que Deus mandou fazer. E não vai perder a tua visão espiritual, perder a tua bênção, porque Cristo morreu, ressuscitou e eu e você ainda não percebemos. Cristo ele foi e deixou em nossas mãos a obra, então nós não estamos no escuro, nós sabemos o que nós temos que fazer. O que nós precisamos é ter a atitude de fazer, de buscar e ir atrás daquilo que Deus quer. E você vai ver a sua vida transformada verdadeiramente. Porque depois de tudo isso, Cristo ainda diz para Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Né? Com todos os defeitos, com toda maneira torta de Pedro, Cristo edificou a sua igreja sobre Pedro, né? Então pense nisso, reflita nisso, veja em qual momento dessa vida, de tudo isso você está vivendo, veja nesse processo entre Lucas 5 e João 21, em que período você está, analise-se e volte a pescar
aquilo que Deus mandou você pescar. Amém? Talvez você esteja aí sofrendo no lugar errado, parado, sem perspectiva, mas Deus nesta tarde, neste momento, Ele vem te acordar, te despertar para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, que essa palavra arda em teu coração e que você seja grandemente ministrado por ela. Amém? Glórias a Deus.